Convocados a resistir. Nós estamos estudando a carta de Judas, uma carta um tanto quanto, eu não vou dizer desprezada por boa parte das igrejas, por boa parte dos púlpitos, mas não é uma carta muito recorrente, as pessoas não se importam muito com Judas. Nós estamos aqui no meio do caminho, por assim dizer, temos até o final de abril para chegar e falar, nossa, tanta coisa assim, Judas, sim, a ideia é irmos bem devagar e trabalharmos um pouquinho diferente do que trabalhamos naquele ritmo mais frenético ali no Evangelho de Marcos, a série Extraordinário. O que nós vimos até aqui, eu não sei quantos de vocês têm acompanhado a série, então eu costumo fazer um resumão, né, para contextualizar todo mundo e deixar todo mundo minimamente na mesma página. O que nós vimos até aqui, e eu começo com uma paráfrase minha ao texto de Judas. Essa paráfrase é minha, não é literatura inspirada, tá bom? Isso aqui é uma paráfrase minha para que o entendimento fique claro. Nós vimos isso algumas semanas atrás. Judas começa desafiando aos cristãos, à igreja, a que se posicionem em favor da fé cristã, que defendam a fé cristã. Cristãos, igreja, defendam a fé cristã, reagindo firmemente contra a fraude dos hereges, que vulgarizam o evangelho, que vulgarizam o cristianismo, alegando que Jesus não é exatamente quem ele afirma ser o único Deus, Senhor, Salvador, e que os cristãos, por serem livres em Cristo, poderiam viver sem quaisquer freios morais e éticos. Afinal de contas, Deus não se importa com o que acontece nessa terra e só com o que acontece lá no céu. Basicamente essa é a ideia. E Judas não deixa nenhuma sombra de dúvida. Essa turma é herege. Essa turma é ímpia, essa turma é rebelde, essa turma é imoral. Por fé cristã, nós também vimos o que a gente quer dizer com fé cristã, defender a fé cristã. O que é a fé cristã? É aquele conjunto de crenças, de práticas, como expressão fiel da verdade revelada por Deus nas Escrituras. Isso é o que define fé cristã. E nós usamos mais 3 palavrinhas ali que nos ajudam nesse diálogo, nessa movimentação da fé cristã, do conhecer a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus habite a nossa mente e o nosso coração, trate os nossos afetos, santifique as nossas motivações e gere em nós disposições de atitudes diferentes daquela de um ser humano que ainda não vive debaixo do senhorio de Jesus. Você lembra dessas 3 palavrinhas? Ortodoxia. O que é ortodoxia? É a crença correspondente e coerente ao que foi revelado por Deus na Bíblia. Ortopatia. Cultivo de sentimentos e emoções coerentes com essa crença, em linhas gerais. E ortopraxia, o viver cristão coerente com a fé professada. Nossos atos correspondem à nossa profissão de fé. Nós somos abastecidos com o conhecimento da palavra revelado por Deus, sem adulterações, claro. E isso vai movendo a nossa vida, vai limpando a nossa vida, vai tratando a nossa vida, nos abastecendo de sentimentos corretos, de pensamentos corretos, ajustando os nossos afetos, mostrando para a gente isso aqui não está legal, isso aqui é legal, ajustando a nossa vida e com isso as nossas atitudes acabam sendo correspondentes a esse tipo de movimento da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é um movimento que fazemos sozinhos, na verdade nós respondemos a um estímulo. E esse estímulo é o estímulo do Espírito Santo de Deus. A ideia é um pouquinho essa aqui. E nós descrevemos, nós resumimos essas atitudes, ou a atitude desses infiltrados na igreja com uma única palavra. E a palavra foi para profanação, e a gente deu uma imagem para profanação, não sei se você se recorda disso. E o que é profanação? Tá? Insulto ao ser de Deus, as pessoas da Trindade, insulto à santidade de Deus, aquilo que Deus afirma que é verdade, correto, insulto ao que Deus ama, no fim das contas. E Deus deixa claro, Judas deixa claro que Deus punirá os profanos, que o herege, aquele que se movimenta nessa direção, que é instrumento, que é agente da profanação dentro da igreja, esse sujeito está com os dias contados. Vai chegar uma hora que ele vai ter que dar contas para Deus. Deus punirá os infiéis, Deus punirá aqueles que causam tumulto no meio do seu povo, distorcendo a sua palavra, trazendo ruídos àquilo que foi revelado, deformando a palavra que foi entregada de uma vez por todas aos santos de Deus. E nós passamos aqui ainda, fazendo uma revisão, Deus punirá esses homens por promoverem incredulidade no seio da igreja,
assim como ele puniu toda uma geração de Israel no deserto por conta da sua incredulidade e rebeldia contra Deus. Deus punirá esses infiéis, esses infiltrados na igreja, esses hereges, por promoverem rebelião no meio do povo de Deus, assim como ele encarcerou e punirá no juízo final os seres celestiais que se rebelaram contra ele. Não tem escapatória, já está definido isso. Deus também punirá esses hereges, esses infiéis, por promoverem imoralidade sexual na igreja, assim como puniu Sodoma e Gomorra por conta da sua perversão desenfreada e generalizada. E se você se recorda bem, nós vimos aqui os traços do coração profano, apresentados ali mais especificamente nos versículos 9 a 11. Alienação da realidade, imoralidade, arrogância, falta de conhecimento espiritual, egocentrismo, moral pervertida pela ganância, o egocentrismo exemplificado com Caim, a moral pervertida pela ganância exemplificada com Balaão e a rebelião contra a autoridade exemplificada com Coré ali no meio do povo de Israel. Eu tenho ouvido uma inquietação recorrente entre cristãos verdadeiros. E eu não posso negar que em alguns momentos essa também é uma inquietação minha. E a inquietação tem um formato, ela tem um desenho, mais ou menos assim. Eu vou falar primeiro tecnicamente, depois eu vou traduzir, tá bom? Usando aqui, aproveitando os termos teológicos aqui. Por que a nossa ortodoxia nem sempre se traduz em ortopatia e ortopraxia consistentes? André, não entendi nada. Calma. Calma, você vai entender. Você já entendeu, na verdade. Em outras palavras, por que os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas ações são, tantas vezes, incompatíveis com a esperança que professamos ter em Jesus, que afirmamos ter em Jesus? E se você quiser simplificar ainda mais essa pergunta, por que a gente tem dificuldades para viver o que prega? Essa tem sido a inquietação. Por que a gente tem tanta dificuldade para viver o que prega? Queridos, esse é um questionamento legítimo, ok? Ele é legítimo. Ele é um questionamento legítimo de gente que é séria com Deus. Sabe por quê? Porque o hipócrita ele não está nem aí com a hipocrisia dele. O hipócrita não se preocupa com essa questão. É gente séria com Deus que se preocupa em estar vivendo de maneira hipócrita. Episódios de hipocrisia. Então, se você em algum momento teve alguma dificuldade episódica de, meu pai, será que eu estou sendo hipócrita? É sinal de vida. Tem vida do Espírito Santo correndo no seu corpo. Amém, Jesus, por isso. Essa é a questão aqui. Mas por que a gente tem dificuldades para viver o que prega? E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? Eu vou chegar lá. Eu queria começar relembrando uma resposta muito interessante do C.S. Lewis, num livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele fala que o ser humano é um ser anfíbio. O que ele quer dizer com isso? Que nós oscilamos dessa forma porque nós somos seres tanto terrenos quanto seres eternos. A gente opera com essas duas realidades. Só que a porção terrena, minha gente, ela grita muito alto sobre as suas demandas. Não é verdade? Se grita. Se grita. E nós cedemos frequentemente a essa gritaria imediatista da vida terrena, ocupando-nos prioritariamente com aquilo que deveria ser secundário no viver. Carreira, sucesso, aparência física. Quantos likes você tem no Instagram? Quantos seguidores você tem? Isso nem secundário né? Venhamos e convenhamos. Isso é terciário, quaternário, seja lá o que for. A não ser que você viva disso, aí é outra história. Mas não é primário. Dinheiro, posses, boa vida. Dinheiro, fotos e cartões postais. Quem conhece Sérgio Pimenta sabe que eu fiz uma referência a uma música dele aqui. Projeção social, segurança, a tão famigerada segurança, visões políticas, etc, 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 etc. Questões secundárias. E as nossas inquietações, elas advêm quase sempre, dessa subordinação invertida, em que o que é terreno
é mais valorizado na prática do que o que é eterno. Tem uma subordinação invertida aí. Agora, deixa eu fazer aqui uma observação, porque senão você pode me entender mal. Eu não estou aqui defendendo de forma alguma, por favor, a desvalorização do que é terreno. Não é isso. O que eu estou defendendo aqui, e na verdade eu defendo com base naquilo que as Escrituras me exortam, para a minha própria vida, é a necessária, a justa, a correta, a saudável, a benéfica valorização do que é eterno. A valorização do que é eterno na medida que que ele deve ser valorizado. Que a eternidade deve. Qual é o peso da eternidade na nossa vida? É um peso eterno. Então, por mais que você valorize, nunca vai ser suficientemente valorizado, por assim dizer. Então, não se trata de desvalorizar o que é terreno, mas de supervalorizar ou de valorizar aquilo que é eterno. E aqui eu relembro mais uma vez, a gente tem citado esse texto nas últimas semanas, aqui, aquela admoestação feita por Jesus a Marta, lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando Jesus está visitando a família lá em Betânia. E Marta, toda ocupada, querendo fazer lá 3 entradas, 10 pratos principais, 25 sobremesas, para que o Senhor Jesus se sinta à vontade, percebe que ela está toda atarefada, está toda pilhada com as coisas da casa, e Maria está lá sentada, sorvendo cada palavra do Senhor Jesus. E ela vai lá e fala, não dá, né, meu? Vamos ajudar aí, vamos repartir as tarefas aí, ô Senhor. Mestre, Abi, tinha amizade com Jesus. Fala para essa menina me ajudar, né? Porque, afinal de contas, ela também vai comer. Todo mundo vai comer, e quem está aqui malhando o ferro sou eu. Lembra da resposta de Jesus para ela? Marta, Marta. E aqui eu vou fazer outra paráfrase, tá bom? Marta, Marta, você está repleta de inquietações porque se importa demais com o que tem importância de menos. E se importa de menos com o que tem importância de mais. Maria escolheu o principal. Ela escolheu o que tem importância demais. E eu não vou tirar isso dela. Joinha. I love you. Sabe o que é interessante aqui? O Senhor Jesus, ele não violenta ninguém. Deus não violenta ninguém. O Senhor Jesus corteja. O Senhor Jesus corteja com verdade, com transparência, com nobreza, com amor. O Senhor Jesus nos corteja com a sua morte e ressurreição. Ele nos corteja com o seu perdão e justificação. Mas ele não obriga ninguém a parar, crer nele e segui-lo na sequência. É sempre um convite. Você percebe que Jesus dá um toque, Marta, dá um shift aí, meu. Dá um shift. Maria escolheu melhor. E daí, se nós não tivermos 3 entradas, 10 pratos principais e 25 sobremesas? Olha, lembrei do cardápio de Marta. E daí? E daí? Por que essas considerações importam tanto antes da gente prosseguir com Judas? Porque esses episódios de oscilação e descompasso entre crer, sentir, agir, podem sim tornar o nosso coração mais vulnerável e suscetível ao engano e, eu sei que pode assustar, mas é verdade, a sedução da heresia. O nosso coração, ele não está blindado contra isso. Se estivesse, a palavra de Deus nos informaria. Não, ele não está blindado. Nós ainda tendemos ao engano se não cuidarmos do nosso coração. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, é que conheço o coração. A Aninha falou para nós orarmos hoje, e essa pauta de oração é muito importante, orarmos pedindo que Deus nos ajude a conhecê-lo melhor e a sua palavra, e com isso nos conhecermos melhor e que sejamos pessoas que discernem a sua época. É nesse processo todo, bem resolvido, bem amarrado, que se dá a defesa da fé consistentemente. Quer ver um exemplo de como essas confusões entram na vida da igreja sem a gente perceber muito bem? Quem se lembra aqui do... Bom, eu vou citar vários aqui, tá? Talvez você não concorde comigo nesse primeiro aqui, mas eu vou citar vários. Quem se lembra aqui de Operação Cavalo de Troia? Pouca gente.
Tá? Só os nerds entre os nerds aqui se lembram de Operação Cavalo de Troia. Livros de J.J. Benítez, qual era o plot? Qual era o argumento da história? Uma missão da NASA, e o duro que começa, ele falando em primeira pessoa, você acha que aquilo é uma narrativa, quase que uma narrativa documental. E ele fala que ele encontra com um cara muito misterioso, que tinha sido um astronauta, um oficial da Força Aérea Americana, e que tinha participado de um experimento no tempo. O Major. Lembram-se? Daniel, lembrou, Major? Você fala, nossa, que cara misterioso. E essa experiência projeta, manda 2 astronautas para o passado. Adivinha para onde? Jerusalém, no 1º século. E o major, codinome Jazão, e o seu copiloto, codinome Eliseu, acompanham as aventuras de Jesus de Nazaré por toda a Galileia até a sua morte em Jerusalém. E sabe o que é mais interessante? Os discípulos, os evangelistas, não fizeram um registro acurado do que aconteceu. Será que foi aquilo mesmo, meu amigo? Como assim? Confusão. Essa ideia de turvar a ficção, a realidade com a ficção, causando confusão. Eu lembro que foi um perereco. A molecada da minha época estava lendo, eu era adolescente ainda. Faz tempo, faz muito tempo. E eu fiquei intrigado com aquilo e tal, e fui conversar com meu pastor André, senta aqui, vamos abrir a Bíblia e vamos conversar, cara. E ele teve a paciência de ler todo o livro e me explicar algumas coisas, mas eu estava impactado, eu tinha 15 anos de idade. Caramba, que coisa esquisita. Quer ver um outro exemplo? Código da Vinci. Esse está um pouquinho mais recente. Quem leu o Código da Vinci aqui? Pois é, todos nós que lemos o Código da Vinci somos hereges. Não, brincadeira aqui, gente. Mas qual é a proposta do Código da Vinci? Que também começa com essa coisa de realidade que se turva com ficção. Jesus e Maria Madalena teriam se casado. E o que é mais interessante é que a França tem um trono, e esse trono pertence à dinastia Merovingia, que é a dinastia que descende de Jesus e Maria Madalena. Maria Madalena estaria enterrada ali no Louvre, na pirâmide, naquele ponto ali, onde faz a pirâmide de vidro com aquela pequena pirâmide de mármore. E um monte de gente ficou confusa sobre aquilo, mas porque mexeu na cristandade, mexeu na cristologia. Jesus então não era divino e tal. E acredite, dentro da igreja, muita gente ficou confusa com aquela leitura. Quer dizer então que tem uma dinastia merovingia? Eu falei, gente, para. Aí eu já estava um pouco mais descolado. Mas nada supera naquele momento, naquela época, um outro best-seller, heresia cristã. A Cabana. Que tinha até livro de devocional, que PGs de igrejas que eu conheço por aí estavam fazendo. E vou te dizer, você leu o livro? Eu li. Você chora no final, não tem jeito. Eu falei, eu não vou chorar, eu chorei. Porque ele é emocionante, porque ele lida com o problema do sofrimento de uma maneira muito visceral, com perdas muito reais. Mas faz uma desconstrução cabalística, por assim dizer, na Trindade. Nem vou discutir aqui. Se você assistiu o filme, tá? Você sabe do que eu estou falando. Quem é papai? Quem é Jesus? Jesus é o mais normal ali dos 3. O espírito, quase que um The Flash, tremeluzinho o tempo todo. Parece o The Flash quando está correndo. Você não consegue manter o registro nele. Aí, tá. Causou uma confusão lascada. O que essas obras tinham em comum é justamente esturvar as fronteiras entre ficção e realidade, inoculando dúvida e confusão dentro e fora da igreja. O que dizer então dos evangelhos falsificados de Maria Madalena e Judas? É outra história. Falsificados? Falsificados. Não passam por um teste histórico sério, decente, arqueológico. Mas enfim. Só para você perceber que essa coisa não está tão no terreno lá da história, lá atrás, e tão distante da gente, assim, poucos dias atrás, eu vi a doutrina da inerrância e infalibilidade das Escrituras sendo questionada de forma muito dissimulada, muito cheia de bossa, muito cheia de fala mansa por um teólogo, vamos dizer assim,
que falava num encontro para pastores e líderes eclesiásticos sobre, pasme, interpretação das Escrituras. Ele simplesmente chutou o pau da barraca nos dois fundamentos essenciais da bibliologia, da doutrina das Escrituras. Rolou até uma pitadinha, muito sutil, mas muito sutil. E nem sei se foi essa a intenção dele, mas que ficou estranho, ficou. Uma pitadinha muito sutil de panenteísmo na palestra dele. E se você não sabe o que é panenteísmo, não tem problema, a gente explica. Panenteísmo defende que Deus está num processo evolutivo, que Deus está aprendendo a ser Deus, que Ele está no processo, e que, eventualmente, Ele vai se tornar um Deus transcendente e todo-poderoso, mas Ele ainda não é. É por isso que Ele é todo bondoso, mas Ele não é todo poderoso. Isso explica as tragédias da vida. E muita gente já caiu nessa besteira e tem divulgado essa besteira o tempo todo. A soberania de Deus foi para o beleléu. Ele não falou isso, mas sabe aquele cheiro? Como diz um amigo meu no interior, né? André, fedeu chifre queimado ali. Foi, Mas já bastava ele ter chutado o pau da inerrância e a infabilidade das Escrituras. Já foi terrível. Então perceba, um coração vulnerável pode sim ser seduzido pelas propostas da profanação, dissimulada aí de gente ímpia, rebelde, moral, infiltrada na igreja. E é preciso que nós identifiquemos e fiquemos atentos aos perigos, à integridade e saúde da fé cristã. Muito bem, Judas vai nos dar algumas orientações aqui. Nós precisamos aguçar as nossas percepções sobre o que está acontecendo ao nosso redor, as propostas, o que as pessoas estão falando. Não para caçarmos bruxas, até porque a palavra de Deus nos diz em Efésios que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, mas é contra principados, potestades, forças espirituais. Nós não militamos contra pessoas. A ideia não é sair no braço com alguém, mas a ideia é ficar atento ao que está sendo proposto e falar, amigão, vamos abrir a Bíblia aqui porque tem alguma coisa esquisita nisso que você está falando aqui. E não se deixar contaminar por algumas dessas propostas, especialmente quando o coração está fragilizado. Olha só o que o texto fala. Quando esses indivíduos, os infiltrados, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrasadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Pô, Judas, não bastava uma comparação? Não, ele manda várias, para dizer, olha, o negócio aqui é sério. Note aqui o diagnóstico sobre os hereges, sobre os falsos mestres, sobre esses infiltrados. E a quantidade de comparações feitas. Em primeiro lugar, ele fala assim, que eles são pessoas absolutamente debochadas. Talvez não esse deboche que você está pensando ali, que alguns grupos de comédia fazem por aí. Mas debochado, aquele deboche feito com sutileza, feito subrepticiamente, feito com a intenção de gerar mais inquietação do que graça. Porque olha só o que ele está falando, essa turma participa da solenidade da mesa do Senhor, o que a gente acabou de fazer aqui, fazendo-se passar pelo que não são. Eles não são cristãos. Eles não são pessoas redimidas, perdoadas pelo sangue de Jesus. Eles não têm, nesse momento, um memorial real para as suas vidas que lhes digam, eu tenho esperança no Deus que me salvou e que instituiu isso há mais de 2000 anos atrás. Para que eu me relembre o tempo todo do viver que eu tenho com Ele já garantido e sustentado. É um rito sem alma. Por que nós celebramos na ceia? Aliança feita com Deus, conosco lá na cruz. A cruz nos relembra que o nosso pecado teve um preço. Deus morreu.
E quando alguém participa desse momento solene, sem arrependimento, sem gratidão, sem disposição, sem confissão de fé em Jesus, e sem esse movimento de se engajar, essa disposição de se engajar na luta contra o pecado, através de um exercício de santificação, de se dispor a viver uma vida santa, e viver uma vida santa não é viver uma vida perfeita, mas uma vida abastecida pelos princípios de Deus, que é constantemente corrigida quando está fora do prumo. Ninguém é perfeito aqui. E a ideia não é essa. A santificação diz respeito a movimentos que nós fazemos, respostas que fazemos a Deus, por amor, por zelo, porque nós queremos expressar para Ele que a gente quer viver do jeito dele, porque do jeito dele é melhor e a gente reconhece isso. Ainda que a gente esteja num processo de lutar constantemente com algumas disposições que muitas vezes são muito chatas. Tem lutas que vão durar a vida toda. Algumas podem ser vencidas com mais facilidade. Cada história é uma história. Então percebam, que Jesus está falando, olha, essa disposição debochada de participar da ceia, das refeições comunitárias que tem a ver com esse momento de celebração, é um rito sem alma, é irreverência, é deboche, é profanação. O negócio é sério. E aí vem a lista, né? A lista de comparações aqui que deixa a gente até um pouco atordoado, né? Note o perigo desse tipo de impostura no seio da igreja, e é preciso que a gente consiga detectar que esses exemplos estão aqui para nos ajudar a entender o tamanho do problema, o tamanho do perigo, e nos prepararmos para lidar com ele. Ele fala primeiro, olha, essa turma é como rocha, ou são como rochas submersas que destroem embarcações que se aproximam demais. Sabe aquela coisa de quem gosta de navegar, o Udo está aí para, talvez fales. Qual é um dos grandes problemas de você navegar em alguns lugares que você não tem carta náutica? Uma aproximação, de repente, de um porto. Você não sabe o que tem lá embaixo. E se tiver um Recife? Quem gosta de surfar aqui? Tem um herói que gosta de surfar ali atrás. Que bom, pelo menos um. E qual é o problema de surfar em lugares que você não conhece bem? Você pode ficar preso nos recifes se você tomar um caldo. É por isso que os surfistas treinam constantemente, os bons surfistas treinam constantemente o quê? Prender o fôlego, para ficar alguns minutos debaixo d'água. O máximo que eu vou fazer é tomar um jacaré de vez em quando na praia, gente. Eu não sirvo para surfista, não rola. Percebem? Rochas submersas, que oferecem perigo, porque estão se ocultando no meio. O perigo que eles oferecem é um perigo oculto no primeiro momento. Eles se ocultam no meio do povo de Deus e com muita sutileza vão contaminando corações vulneráveis ou corações interessados em propostas sedutoras que nada têm a ver com o evangelho pleno, com o evangelho original, com o evangelho revelado, com a palavra revelada. Paulo fala isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, um texto bem nosso conhecido. Não vamos ler agora, porque o nosso tempo não permite. Mas em segundo lugar ele fala, olha, pastores, essa turma é pastores, ou são pessoas como pastores que cuidam somente de si mesmos. Eles não se interessam pelas pessoas, mas pelo que podem usufruir das pessoas e retirar das pessoas. E basicamente você resume isso a 3 ênfases: prata, poder e prazer. Deixa eu ver como é que eu posso usar você para ter poder, prata, prazer. Se você der uma olhada no horizonte evangélico brasileiro, você vai ver o tempo todo escândalos envolvendo poder, prata e prazer. Ou não. Triste, mas é uma realidade. O Paulo chamou essa turma aqui de lobos. E o Senhor Jesus também. A gente vai ver daqui a pouquinho. Veja a advertência que Paulo faz aos presbíteros da igreja em Éfeso, quando ele se despede dessa turma, ali em Mileto, indo para Jerusalém. Só vou ler o texto para você. Sei que depois da minha partida, ele está falando a presbíteros da igreja em Éfeso aqui, tá bom? Preste atenção no que ele vai falar. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão alguns que torcerão a verdade, dentre o próprio grupo de cristãos, talvez dentro do próprio grupo de presbíteros.
a fim de atrair os discípulos, os seguidores de Jesus. E aí ele dá uma advertência muito séria: vigiem. Por isso vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Esse é um papel de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro discípulo de Jesus, de um verdadeiro servo de Jesus, que conduz outros a andarem com Jesus. Ele se desgasta, ele chora, ele sofre para ver Cristo formado no rebanho que Deus lhe confiou. Mas ele não tem coragem, e ai dele, se ele tiver, de se aproveitar desse rebanho. Ele não pode ter. Ele sabe muito bem para quem ele presta contas. E ele tem que andar na linha, miudinho, bonitinho, submisso. Não por medo, mas por convicção de chamado, por convicção de missão. Nuvem sem chuva. Pessoas que enganam com promessas mentirosas que jamais serão cumpridas. É a promessa da prosperidade, é a promessa da cura da enfermidade, a garantia de que Deus vai agir segundo os desejos do coração da pessoa e por aí vai. A gente está cansado de ouvir isso por aí. E uma das coisas mais tristes, já cheguei a mencionar isso em outra pregação, muito tempo atrás, eu cansei de ver cristãos sinceros com a sua fé fragilizada por esse tipo de abordagem de gente inescrupulosa, caíram nessa armadilha de gente inescrupulosa, e quando a cura não veio, quando a prosperidade não veio, e a pessoa está se indagando diante de Deus e vai para aquele que fez a promessa, em nome do Senhor, por que não aconteceu? Você tem que entender que você não teve fé, irmão. Essa é a desculpa clássica, é a saída pela direita ou pela esquerda, como diria o leão da montanha. Você não teve fé, eu lamento. Deus não trabalha com quem não tem fé, entendeu? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Que promessa é essa? De onde você tirou essa promessa? De que Bíblia saiu isso? De que página? De que livro? Você pode me esclarecer? Árvores mortas não frutificam. Árvores que não dão frutos, porque não têm vida. Olha só o que o Senhor Jesus fala em Mateus, ali no Sermão do Monte, finalzinho do Sermão do Monte. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, dando aqueles balidinhos fingidos, né? Mas por dentro são lobos devoradores. Vocês conhecerão pelos seus frutos. Olha que interessante. É pela frutificação dele, ou seja, pelo tipo de pensamento, emoção, sentimento, ação consistente com a fé professada. Eles professam que são cristãos, faça o teste. E aí Jesus faz uma referência, ele faz até uma brincadeira muito interessante, ele dá uma referência muito legal aqui, faz uma metáfora. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Não. Ou figos de ervas daninhas? Não. Não busque uvas em espinheiros, não busque figos em ervas daninhas. Precisamos aprender a identificar os espinheiros, precisamos aprender a identificar as ervas daninhas. E queridos, na boa, de boa, desde o primeiro século, desde o início da igreja, o que não falta dentro da igreja é espinho e erva daninha. É a palavra de Deus que nos ajuda a discernir o que é o que. Olha só esse outro exemplo aqui, já caminhando quase para o final. Ondas violentas fazem e espalham muita espuma. Ondas violentas, que é ao que ele compara aqui, elas fazem e espalham muita espuma, engolindo tudo ao seu redor. Se você já viu lá, tem aquela praia em Portugal, onde tem as Mavericks, né? Como é que chama aquela praia? Esqueci. Nazaré, olha o nome. Praia de Nazaré. Já viu o tamanho daquelas ondas? Já viu o estrago que elas fazem? A espuma que elas geram, porque são violentas, são fortes, geram aquele turbilhão. E a ideia aqui, Judas está comparando, né, a permissividade, a imundícia, a imoralidade desses indivíduos infiltrados na igreja, a esse turbilhão que ondas vorazes, impetuosas, violentas fazem. Devora tudo, engole tudo. Você não sai vivo de um negócio desse. E aqui ele está falando, sobretudo, de sujeira, de imoralidades, sobretudo sexuais. Tem sido triste continuar ouvindo com certa frequência histórias, testemunhos não, histórias de pastores que destruíram as suas famílias e suas comunidades de fé por conta de imoralidade sexual.
E quando eu falo isso, eu tremo. Eu tremo. Porque eu sou homem como eles. E eu clamo a Deus que me preserve, que tenha misericórdia de mim. Por favor, orem por mim. Intercedam, eu preciso da sua intercessão. Porque eu não confio em mim. Eu não confio em mim. Eu amo minha esposa. E luto para ser fiel a ela. Mas eu sei que Satanás sempre tem armadilhas preparadas. Eu preciso identificá-las e correr delas antes que elas se aproximem de mim. O poder destrutivo desse tipo de pecado é terrível. É terrível. Eu clamo a Deus que eu nunca seja contado entre os que fizeram esse tipo de coisa. Mas não sem muito temor diante de Deus. Sabedor de que eu dependo dele. E se não for por ele, eu não posso vencer. Preciso das suas orações. Nossa liderança precisa das orações. Todos nós homens precisamos orar sobre isso. Nós precisamos trabalhar com aspectos da nossa masculinidade, senhores. As lutas estão aí. E não dá para brincar com esse negócio. Não dá para brincar com esse negócio. Queremos ser homens que amam suas esposas, que são fiéis às suas esposas, que lidam com isso de forma séria diante do Senhor, que fazem disso um culto a Deus. Deu para entender o ponto? Estrelas sem rumo. É a última comparação que ele faz. Por quê? São pessoas imersas na escuridão, vivendo sem propósito, vivendo a esmo. Vagando por aí sem qualquer espécie de direção. Olha só, que perfil, né? Que comparações interessantes. Essa turma está espalhada no meio do povo de Deus, tentando estragar o trabalho de Deus. É claro que eles não terão uma vitória final, mas eles podem ter vitórias pontuais. Que não seja no meu turno, que não seja no seu turno. Not in my watch. Não no meu turno. Não no seu turno. Pai, marido, esposo. Chamando para a gente agora. Como ficarmos atentos a esses perigos? Como enfrentar esse perigo? Uma única orientação. Muito simples. Haja como os bereanos. Quem? Vamos abrir em Atos, capítulo 17. Capítulo 17, versículos 10 a 15. Atos, capítulo 17. Versículos 10 a 15. Isso mesmo. Versículo 10, capítulo 17. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Paulo está aqui na Macedônia agora, tá? Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Era o sistema de Paulo. Primeiro pregar aos judeus, criar um ponto de pregação dentro das sinagogas. Era a estratégia dele. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. Em algumas traduções eram mais honrados. Eram mais civilizados dos que o de Tessalônica. E ouviram a mensagem de Paulo com um grande interesse. Que mensagem? A mensagem do Evangelho. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Todos os dias eles examinavam o quê? As Escrituras, para ver se aquilo que Paulo e Silas falavam era a verdade. Olha, cara, isso é muito legal, você tem um pedigree bacana aí, estou vendo que você é um cara jóia, parece que esse Silas também é um cara legal, mas o negócio é o seguinte, a despeito de toda essa novidade aí que você está falando a respeito desse Jesus, vamos para o livro? É lá que a gente vai tirar a prova dos 9. Por mais bons argumentos que você tenha, é lá que a gente vai ver se o negócio é de fato como você está falando. Como resultado,
Muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Olha só aqui até o versículo 12. Olha só que interessante isso. Essa coisa do exame. Tá bom, você está com uma dúvida, você está com uma proposição, você está querendo dizer que a palavra de Deus não é inerrante, não é infalível. Vamos estudar as Escrituras, vamos abrir as Escrituras, vamos discutir isso com base nas Escrituras. É por isso que nós precisamos aprender a palavra de Deus. Temos conhecimento do santo, nos embebermos desse livro e submetemos a nossa vida de uma maneira muito corajosa, fazendo autocríticas consistentes com a ajuda do Espírito Santo a partir daquilo que ele revela aqui sobre o que é que precisa ser corrigido, porque sempre tem alguma coisa para corrigir. E tudo bem, tudo bem. Com a ajuda do Espírito Santo a gente caminha. Olha só, eu quero reforçar essa ideia com o texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não acreditem em todo espírito. A ideia é que qual é o espírito por trás daquilo que você está ouvindo nesse momento? É o Espírito Santo de Deus ou é outra coisa? Mas ponham-no à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos mestres, há muitos falsos profetas no mundo. Assim saberemos se eles têm o Espírito de Deus. E olha só o que João vai falar, que é o âmago da questão, que é o âmago do problema com a turma infiltrada que está sendo combatida por Judas aqui. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. O anticristo é esse personagem na história que representa a maior rebelião possível em relação a Deus, em relação ao Senhor Jesus, sobre o qual vocês ouviram que viria no mundo e de fato já está aqui, o seu espírito, essa disposição. O significado desse texto aqui de João colabora muito com o que a gente viu ali na narrativa de Bereia. É aquilo que os bereanos fizeram. O cristão, ele deve analisar, ele deve julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus, inclusive os seus mais profundos afetos, porque eles podem estar errados. Eles podem estar errados. A fim de discernir o que procede ou não de Deus e a fazer os ajustes da sua vida. E aqui uma última dica para a gente encerrar. Fique muito atento com quem, se dizendo cristão, levanta suspeitas sobre a integridade, a veracidade, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras. Fique muito esperto. Dúvidas honestas são uma coisa. Desonestidade que provoca dúvidas é outra bem diferente. O primeiro caso deve ser acolhido pelos cristãos, dúvidas honestas. O segundo deve ser combatido, para a glória de Deus. Vamos orar. Ajude-nos, Senhor Jesus. Nós muitas vezes fomos acostumados, talvez nós venhamos de uma época que se acostumou a viver um evangelho muito light, muito frugal, por assim dizer. Nós estamos entrando num momento da história em que o chamamento a um compromisso mais intenso contigo é necessário, está sendo feito. Que aqui, entre todos, haja essa disposição de engajamento real e sincero. É algo entre cada um aqui e o Senhor. Mas eu clamo ao Senhor, Pai, que corteje esses corações a te seguirem com integridade e que a resposta seja positiva para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.